Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo deste domingo nós vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o CRB, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nesse confronto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 2, CRB 0, partida que teve início às 19 horas deste domingo, dia 20 de abril de 2025, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para todos que me assistem, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o CRB, o treinador rubro-negro Maurício Barbieri surpreendeu com as entradas de Lucas Esquivel, Falcão e Isaac na equipe titular. Eles ganharam as vagas de Fernando, Raul e Kevin Velasco, respectivamente. No primeiro tempo, o Atlético conseguiu dominar o CRB e foi premiado logo aos 7 minutos, quando Lucas Esquivel encontrou Allan Kardec na entrada da área do CRB. E o centroavante de 36 anos de idade finalizou com competência com o pé esquerdo e abriu o placar na Liga Arena. E esse gol foi muito sintomático do que foram os primeiros 45 minutos, porque o Eduardo Barroca escala um CRB com 4 meio-campistas, Igor Meritão, Fernando Henrique, GG e Danielzinho, e permite que o Atlético tenha superioridade nos corredores externos, com Raim Palácios e o Lucas Esquivel dando suporte a Luiz Fernando e Isaac, né, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. E quem se destacou, né, quando o CRB quis tentar uma reação nesses primeiros 45 minutos foi o Lucas Falcão, ex-CRB. O volante de 27 anos de idade surpreendeu depois de um início de temporada ruim, abaixo das expectativas, especialmente quando ele era posicionado como segundo volante, ou como interior direito, como vocês preferirem chamar essa posição. E hoje somou 49 ações com a bola, 35 passes completados com 95% de precisão e 4 lançamentos longos com 66% de precisão. Defensivamente, somou 2 interceptações, 3 bolas rebatidas e não sofreu nenhum drible. Uma excelente partida do camisa 98, que exemplifica o motivo pelo qual eu procuro evitar ao máximo crucificar um jogador com poucos meses de clube, e especialmente quando ele está sendo escalado fora da sua posição natural. O Falcão não é um craque, não acho que vá se tornar um craque no Atlético, mas é um primeiro volante que, posicionado na base do meio de campo, oferece uma série de qualidades defensivas à equipe e que pode sim ser útil no contexto de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Na Série A não tenho certeza, mas na Série B com toda certeza. E no restante do primeiro tempo, gente, o CRB até se aproximou de igualar o controle do Atlético na partida, mas sem criar nenhuma oportunidade para marcar. O Mikael teve pouquíssimo trabalho, teve muito pouco com que se entreter nos primeiros 45 minutos. O Atlético volta para o seu vestiário em vantagem do marcador com todos os méritos, de forma muito merecida. E no segundo tempo é onde a gente começa a perceber uma repetição de um problema, tá? Porque o Barroca percebe que o meio de campo de 4 jogadores está prejudicando o CRB na partida e muda a estrutura do CRB. Ele saca o Fernando Henrique e o Douglas Baggio, né, um volante e um atacante, e anda com 2 atacantes de lado de campo, o Thiaguinho e o David da Hora. E depois dessas mudanças, o CRB ganha corpo, a ponto de ter 68% da posse de bola na segunda etapa. E o Atlético esbarra numa limitação uma limitação já bastante conhecida, que é o Barbieri mexendo na equipe. 15 minutos depois do Barroca ter mudado o CRB, o Maurício Barbieri entra com Kevin Velasco e com Renan Peixoto nos lugares de Luiz Fernando e de Allan Kardec, ou seja, simples trocas de peças. Ele não consegue reestruturar o Atlético para se defender, para confrontar, vamos dizer assim, as mudanças que fez o Eduardo Barroca, para recuperar um pouco de terreno em campo e se colocar numa posição um pouquinho mais confortável. Então, o Atlético segue com pouca posse de bola, o CRB segue buscando o gol de empate, e por mais que em nenhum momento esse CRB tenha de fato criado chances para igualar o placar, essa sensação do adversário tendo a bola durante 2/3 do tempo, somada às nossas experiências recentes ruins nesse tipo de circunstância, trouxeram muita angústia para o torcedor na Liga Arena, a ponto do treinador ser ofendido no momento em que ele decide tirar
de campo o Filipinho e o Bruno Zapelli para as entradas do Patrick e do Tevez. E isso não significa, gente, que o Atlético não possa ser mais cauteloso estando em vantagem no placar e que não possa apostar em contra-ataques quando o adversário avança suas linhas e deixa espaços que podem ser explorados. Mas a minha leitura particular é que o Atlético do Barbieri permite que os adversários cresçam demais no jogo e isso representa um risco talvez desnecessário para um elenco que, no contexto da Série B, é tecnicamente bastante superior ao dos seus adversários, tanto é que o Atlético recebe hoje um CRB embalado por 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas e consegue uma vitória com autoridade, como a gente viu hoje, apesar da forma como essa vitória veio. Se o Atlético conseguisse manter, por exemplo, em vez dos 32% de posse de bola do segundo tempo, alguma coisa ali pela casa de 40, 45% de posse e acelerasse nas transições, eu acredito que todo esse ambiente ruim e de desconfiança que foi se criando ao longo da segunda etapa na Liga Arena poderia ter sido evitado. E por mais que o Barbieri tenha sido recompensado quando o Tevez e o Renan Peixoto, dois jogadores que ele colocou em campo, tabelaram e o camisa 70 marcou o segundo Atlético e deu números finais ao placar, a sensação é que o desgaste do treinador com os torcedores não diminuiu, talvez até tenha aumentado ou pelo menos se manteve num patamar muito similar ao que existia no início da partida, tá? E eu não posso deixar de destacar, gente, o Lucas Esquivel, tá? O lateral esquerdo argentino voltou a ser titular depois de muito tempo e se destacou. Foram 61 ações com a bola, 28 passes completados com 85% de precisão, 7 lançamentos longos completados com 70% de precisão e 2 cruzamentos completados com 66% de precisão. Foi dele a assistência para o Allan Kardec abrir o placar na noite de hoje. Além disso, teve mais 2 passes decisivos. Defensivamente foram 2 interceptações e 5 bolas rebatidas. Ele conquistou ainda um duelo terrestre com 50% de eficiência. Na minha visão, na América do Sul, o Lucas Esquivel é um extra classe, é um dos melhores jogadores da posição, sem a menor sombra de dúvida. E para o Atlético um reforço importantíssimo, pensando aí no restante da temporada. Em resumo, gente, se eu for colocar tudo em um parágrafo só, uma boa vitória do Atlético, defensivamente seguro e que teve muitos méritos pelo domínio que teve no primeiro tempo e um segundo tempo onde mais uma vez a comissão técnica pode ter falhado em encontrar contramedidas às modificações da equipe adversária para impedir que o Atlético se colocasse numa situação muito desconfortável. Caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo tático, digamos assim, como eu fiz depois da partida contra o Cuiabá, explicando em maiores detalhes, né, com auxílio de imagens, quais foram as mudanças ou como as mudanças do Eduardo Barroca transformaram o CRB e permitiram esse crescimento que a gente viu já de início no segundo tempo. Deixem aí nos comentários, se vocês quiserem a gente faz sim, sem problema nenhum. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, sobre todo o jogo. O que vocês acharam do desempenho do Atlético, quem foi bem, quem foi mal e por quê. Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.